E aí, ô cara? Bora, Zé. Posso ir? Vai, Forças Armadas. Então, tá bom. Aliás, esse cafezinho aqui tava muito bom, viu, cara? Vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Como sempre, hoje vamos lidar com um tema aqui que a pessoa que convidamos tem toda a condição de falar profundamente sobre ele. Mais uma vez, eu vou aprender bastante aqui no Jurubebas. E é muito importante dizer para você que nós vamos falar aqui de questões que envolvem o psicológico das pessoas, a psique das pessoas, né? O comportamento delas, o sentimento, enfim, o que leva uma pessoa a um determinado tipo de comportamento, ou seja, por que isso acontece, né? Por que as pessoas entram em depressão, por exemplo? Por que as pessoas ficam, entre aspas, tristes? Enfim, o que acontece no cérebro dessas pessoas, por que elas chegam a essa condição? E muitas delas optam por decisões absolutamente impensáveis, drásticas, né? E muita coisa ruim acontece quando o assunto é a psique humana. Hoje eu vou lidar aqui com um tema com a doutora Carol Dias, que é especialista nisso. Ou seja, com ela eu vou entender um pouco mais em que pé as coisas estão, né? No momento em que você tem aí até inteligência artificial fazendo papel de terapeuta. Olha só, né? Então, assim, porque do mesmo jeito que a psicologia pode ajudar muito, essa ferramenta tratada ou utilizada de forma, digamos assim, amadora, ela pode causar seríssimos problemas. Então, com essa base aqui, eu acho que dá para a gente ter uma ideia de como que pode ser a nossa conversa aqui com a doutora Carol. Carol Dias, seja bem-vinda ao nosso Jurubebas. Prazer. Obrigado por ter vindo aqui com esse sorriso maravilhoso. Com certeza a nossa conversa vai ser muito boa, vou aprender bastante e acho que esse programa pode servir, inclusive, de apoio a muita gente que às vezes chega naquela situação de dizer, meu Deus do céu, como que eu vim parar nesse fundo do poço, né? Sem dúvida. Seja bem-vindo ao Jurubebas. Obrigada, Leal. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui participando desse podcast e a oportunidade de falar de um tema nesse mês da mulher, que é tão, né, que a gente comemora tantas conquistas, mas que sem dúvida também falar de saúde mental, assim, é imprescindível, extremamente importante. Carol, quando alguém fala sobre violência, a violência contra a mulher, eu tenho uma certa dificuldade para entender isso, né? Como que você pode ser violento com aquela pessoa que você escolheu para dividir uma vida, por exemplo, né? O que leva um sujeito a ser violento e às vezes chegar às vias de fato, o feminicídio, os números estão aí, apavorantes, né? Ontem mesmo eu tive dando uma olhada, tem vídeos dizendo ou sugerindo o que os homens deveriam fazer caso a mulher diga não. Sugerindo violências, vídeos no YouTube fazendo isso. Ou seja, então, nós chegamos num ponto em que parece, né, que nós estamos chegando bem naquele momento de alguém dizer, chega, nós precisamos parar, construir um ponto de partida, um ponto zero, refazer muitas coisas, repensar muitas coisas, porque do jeito que está indo, nós estamos convivendo agora com notícias sobre um grupo de moleques lá, de jovens, Exatamente. Estupradores, ou seja, estupros coletivos, e assim, e comemorando. O absurdo chega a esse ponto, né? Então, assim, você como profissional, com as redes sociais aí à sua disposição, observando isso, assim, para a gente começar a nossa conversa, em que ponto nós estamos numa visão mais profissional?
terrível, né, o que vem acontecendo. Isso que você falou, inclusive, desses jovens, é uma coisa que assusta demais, porque nós estamos falando de uma coisa que é social, ela já deixou até de ser individual, e esse número maçante hoje que nós estamos tendo de feminicídio, e coisas terríveis, né, violências de todos os tipos, na verdade, com a mulher, mostra que nós estamos falando de um problema que ele deixa a esfera apenas do individual e passa por um processo que ele também é social. Né? Ele deixa apenas o processo que ele é psíquico meramente, que sem dúvida é muito importante, porque aí nós estamos falando de uma pessoa que ela construiu, né? Ela construiu uma psique que ela não sustenta um não, ela não sustenta uma frustração. Ela só acredita que ela está segura a partir do momento que ela tem o controle total sobre o outro, né, e sobre as situações da vida, o que a gente sabe que não acontece. Mas nós estamos falando também, além dessa estrutura que ela é individual, né, dessa estrutura que ela começa ali na infância, nessas pequenas construções, nessa formação da identidade, nós estamos falando também de um problema que ele denuncia uma cultura que, apesar dos avanços, ainda traz muitas diferenças entre o masculino e o feminino. Ainda hoje a gente tem validação para isso. Nós temos, infelizmente, validação para isso. Né? Existe ainda, né, uma cultura que vem passando por transformações, mas uma cultura de soberania ainda masculina. E eu falo isso porque eu vejo muito isso, inclusive, na esfera profissional, sabe? A diferença, por exemplo, da disparidade salarial entre o homem e a mulher. Isso, o problema não é a disparidade, é o que isso traz como um conceito, um fundamento para a sociedade. Né? Inclusive, esse é um ponto também que vale a pena a gente abordar, porque, né, são, às vezes, discrepâncias sutis que a sociedade se acomoda, mas que traz uma mensagem para aquele jovem que está sendo construído, para aquele homem que vive nessa sociedade. Então, existe ainda discussões que precisam ser alavancadas em vários terrenos da sociedade. E, claro, aqui também do individual, né, dessa criação, onde, quando a gente fala, né, desses grupos de adolescentes, a gente está vendo um massacre de adolescentes que hoje não estão conseguindo lidar bem com o não. E aí envolve questões da frustração, né, desse crescer onde tudo eu tenho, né, onde tudo eu posso, onde tudo eu consigo. Mas, sem dúvida, existe um componente que ele é social também, sabe, Leal? E a gente precisa olhar para isso. Eu vi um detalhe que me chamou a atenção num desses jovens aí que foram apreendidos, né, lá por conta desse estupro coletivo. Ele estava usando uma camiseta e na camiseta estava escrito algo do tipo: eu não me arrependo de nada. Uhum. Ou seja, mesmo diante da constatação de que ele cometeu um crime, uma coisa que na minha cabeça é hedionda, entendeu? Ele está lá para reafirmar aquela posição. Uhum. Ou seja, esse sujeito está ancorado em algo que precisa ser tratado. E esse algo chama família. Porque, assim, ele foi validado pelos pais dele, pai e mãe, para chegar nesse ponto, porque não tem cabimento. Ele tem que ter a certeza de que o que ele está fazendo é algo que eu não diria que agrada o pai e a mãe, mas que é permitido pelo pai e pela mãe. Que não tem consequência, às vezes. Exatamente, principalmente isso. Né? Não tem consequência, e eu costumo dizer, olha, não é do dia para a noite que alguém acorda e resolve fazer uma violência contra uma mulher. Não é. Isso é uma construção, e uma construção que começou muito sutilmente há muito tempo atrás. Então, nós, inclusive pais, né, eu sou mãe, a gente precisa ficar atenta a como que esse filho meu tem se comportado diante de um não, né, diante de uma frustração? Como tem sido as consequências que eu tenho colocado para ele na vida quando ele erra? Como que ele assume e lida com os erros dele? Porque para chegar nesse lugar já aconteceu muita coisa anterior, né? Muita coisa que foi reforçada, que foi validada, que foi, às vezes, omitida, né? Nessa correria, muitas vezes, que muitos dos pais vivem, acaba, às vezes, fazendo até uma vista grossa para alguns problemas que encontram dentro de casa. Então, existe uma coisa social, existe uma coisa individual, elas se entrelaçam, né? Afinal de contas, a sociedade é feita de famílias. Então, se as famílias estão adoecidas, a sociedade ela acaba se tornando também adoecida. Com toda certeza. E nesse caso, ainda tem uma coisa que eu considero muito grave, que é o seguinte: ao mesmo tempo em que o jovem, né, do sexo masculino, o homem, vamos dizer assim, ele
a família vai passando pano para atitudes que não deveria passar pano de jeito nenhum, ao mesmo tempo que no homem que está sendo criado acontece isso, no caso da mulher é o inverso. Olha, você tem que aceitar, olha que não sei o quê, olha porque não sei mais o quê. Ou seja, é tipo assim, na própria família já está impregnada lá a cultura da superioridade masculina e da inferioridade feminina. Exatamente. Ou seja, a mulher, ela tanto é que muitas delas, né, cometem o erro de aceitar essa violência desde o começo, porque a violência não começa no topo. Ela começa com uma palavra, ela começa, depois ela muda para uma, sei lá, para uma cusparada, para um empurrão, até chegar numa facada, num tiro. E a mulher que teve vários exemplos anteriores de que aquilo estava tendo uma escalada, não faz nada. Por quê? Porque talvez faça parte da cultura dela de que ela precisa ter paciência, que o marido não sei das quantas, o namorado não sei o quê e tal. Ou seja, quando a cultura deveria ser paciência, zero. Qualquer violência, qualquer uma, tinha que ser denunciada mesmo. Sem dúvida. Agora, os números mostram, né, que nós estamos num nível de consequência enorme, né? E eu sempre achei, não só em relação a isso, mas em relação a quase tudo, que que tratar as consequências é enxugar gelo. Né? Porque você está... eu tô permitindo que essa formação de homens violentos continue, e estou aqui preocupada e perdendo todas as minhas energias para tentar consertar ou lidar com as consequências disso. No caso, como profissional, você consegue identificar, existe alguma coisa sendo pensada ou sendo feita, ou sendo trabalhada, discutida em qualquer âmbito, apontando lá para o nascedouro dessas coisas? Olha, sem dúvida. O que acontece? Nós tivemos já, assim, Leal, nos últimos anos, falando especificamente desse tema, grandes avanços na Lei Maria da Penha, nós tivemos grandes avanços na Lei do Feminicídio, mas você tocou num ponto importante, eu gostaria até de trazer, porque a Vitigel fez um levantamento de 2025 e a gente teve um aumento gritante nos diagnósticos de depressão no estado de Goiás, de 28%. Quando a gente está pegando aqui depressão em mulheres? Não, depressão ou não, geral? Em geral. Tá. Porém, a grande maioria massacrante é mulheres. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela trouxe um dado de que cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão, hoje 7 são mulheres. Nossa. E aí isso me lembra muito isso que você trouxe aqui agora, porque é urgente que a gente fale disso. Né? É urgente que essa cultura, tanto dessa superioridade masculina, ela seja falada e conversada em casa e conversada nas escolas, né? Com políticas públicas que abrangem isso, que traga saúde mental para dentro dos vários lugares da nossa sociedade. Mas é imprescindível também que a mulher ela encontre um espaço onde ela possa refletir sobre condições que, de alguma forma, foram construídas e que talvez ela nem para analisar e pensar. Essa é uma delas. Ela tem um certo grau de responsabilidade no seguinte sentido, assim, aliás, esse é um ponto, essa é uma colocação bastante perigosa. Então você está dizendo que a mulher tem culpa? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, a omissão provocada pela própria postura da família provoca na mulher um tipo de omissão que acaba se voltando contra ela mesma. Exatamente. Entendeu? E aí, quando a gente fala de prevenção, né? Então, a prevenção é essa mulher ela entender que isso não é normal. Tem muita coisa na nossa sociedade, Léo, que apesar de ser comum, não é normal. Engraçado, como é que alguém pode supor que o homem pode ser superior à mulher? O homem pode ter mais força física do que a mulher e tal, não sei o quê. Agora, superioridade, isso é coisa de nazista, entendeu? Isso não existe. Assim, só para deixar um comentário aqui, né, uma marcação de terreno, vamos dizer assim. Essa ideia de que o homem é mais, sei lá, ele é superior, né? O homem é mais primário do que a mulher. A verdade é essa. Ele é mais bestial, entendeu? Ele não consegue,
o lado primário dele, o lado primata dele, aparece, né, quando ele perde, quando ele ouve um não, quando alguém fala, não, isso não está direito, não sei o que e tal. Sabe nesse aspecto, se você pode chamar isso de superioridade, eu não chamo de superioridade, não, eu chamo de inferioridade. Porque é esse tipo de sentimento que faz o sujeito reagir como ele reage. O sujeito reage não é porque ele é superior, ele reage porque ele é inferior. Existe uma imaturidade emocional para lidar com a vida, com as relações. Então é o seguinte, você é um agressor, pois sinto muito em dizer para você. Você não é superior coisíssima nenhuma. Você só é agressor porque você se sente inferior. Exatamente. E assim, a gente veio de um tempo, né, quando a gente olha lá atrás, nossas bisavós, tataravós, onde a mulher ela precisou construir seu lugar. Com certeza. E ela está nesse momento de transição. A duras penas, né? A duras penas. Então, essa questão da superioridade ainda são resquícios de uma cultura ainda, resquícios ainda muitas vezes de um padrão familiar. Já melhorou, sem dúvida, né, com o tempo. Antes a mulher, ela se sujeitava a muitas outras coisas. Mas hoje a gente ainda tem esses resquícios e um ponto que né, a gente falando assim do que fazer é prevenir, concordo plenamente, porque senão é enxugar gelo, né? Nós vamos estar o quê? As coisas acontecendo e a gente tentando atuar ali na consequência. As coisas nunca vão mudar desse jeito. Com certeza não. Então, ir na raiz é a gente ir nessa criação, né? A gente possibilitar essa mulher um lugar de fala, onde ela entenda os limites dela, ela entenda comunicar esses limites dela com o parceiro, com as pessoas em geral. Quando a gente, né, eu te trago esse dado aí da depressão, que ela é prevalente em mulher, e não é só a depressão, a maioria dos transtornos. Existe um ponto que ele colabora muito, um ponto social e cultural para isso, que é a expectativa de que eu preciso dar conta de tudo, de que eu preciso suportar tudo. A gente vive, né? Isso é um absurdo, doutora. E é um absurdo. Mas hoje, Leal, eu falo assim, a mulher, ela confundiu muitas vezes esse espaço que ela vem ganhando, né? Claro que não todas aqui, mas assim, existe uma grande percentual de mulheres que esse espaço que ela ganhou veio acompanhado de mais carga, de mais necessidade de ela aguentar tudo. Então, hoje, assim, dos quesitos sociais, por exemplo, a gente tem aí de inferência, né, que causam, que colaboram para esses transtornos das mulheres, essa necessidade de cumprir uma expectativa social, que eu preciso ser um excelente profissional, eu preciso ser uma excelente mãe, uma excelente mulher, eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso ser bonita. Eu já escutei em consultório que eu tenho vergonha de separar, porque as pessoas vão pensar de mim se eu separar do meu marido, porque eu falhei como esposa, eu falhei como mulher do lar. Então, é sobre isso, prevenir aí nessa base de criar meninas, né, e aí que se tornarão mulheres, que elas entendem o lugar dela. E não é um lugar de melhor ou pior, é um lugar de igual. Com certeza. É um lugar do humano. Então, é um lugar de dignidade, né? De dignidade. Que não deveria faltar nunca. Exatamente. A mulher, às vezes, as pessoas abrem mão, né? Por uma cultura que veio se estabelecendo nela desde criança, desde quando ela nasceu. Uhum. Ela está ouvindo aquilo, porque é engraçado como funciona a psique humana nesse sentido, né? Você vai colocando as peças aonde você quer. E aí você cria uma pessoa insegura, você cria uma pessoa que não tem noção de si mesma, exato. Você cria uma pessoa que vai aceitar violências, uhum. E tudo isso veio da formação dela. Exato. Isso mostra claramente que nós estamos apontando para o lado errado. Não estou dizendo que você não tenha que olhar as consequências. É claro que a lei está aí para isso. Sim. Né? A lei, na verdade, está combatendo a consequência. Uhum. Porque da mesma maneira que alguém está sendo hoje condenado porque matou alguém, essa pessoa, se você for lá para secar o bagaço mesmo, não, peraí, vamos fazer uma avaliação aqui, vamos fazer fazer um retorno aqui, um retrospecto da vida dessa pessoa para ver como que ela chegou nesse patamar. Você vai ver que muitos daqueles cubinhos que foram colocados lá para formar aquela personalidade foram considerados, cada um em seu tempo, como algo legal, uhum. Brincadeira, engraçado e não sei mais o que e tal, e foi formando um sujeito que adquiriu a capacidade de assassinar uma outra pessoa. Uhum. Ou seja, ou de agredir a sua própria companheira. Exatamente. Entendeu? Enfim, então... É uma construção, né? A gente tem que entender que isso começa na infância. É uma construção. Então...
me preocupa muito, né, que todas as vezes que alguém fala a nível, por exemplo, de poder legislativo, né, lá no Congresso Nacional, que alguém aponta para isso, a religião venha se manifestar e colocar um monte de bobagens. Por exemplo, eu acho insano alguém dizer que a mulher, ela precisa, ela é coadjuvante ao marido, ela tem que se senhor ao marido, que o marido é o chefe da... Cara, isso é de uma primarice, se é que existe esse termo, né? Na minha opinião, isso é um desserviço à sociedade. Aliás, deixa eu aproveitar a oportunidade para deixar registrado aqui uma frase, né, de um pensamento meu que eu disse essa semana para algumas pessoas, né? E alguém falou para mim assim, cuidado para você não falar isso lá no Jurubebas, né? Falei, não, você não está enganado. Eu vou falar lá, que eu quero que fique registrado. Para quando isso acontecer, alguém dizer, não, teve um pensador prático chamado Leal, há 5, 6, 7, 8 séculos atrás, que disse isso. O planeta só vai entrar em equilíbrio, né? E nós vamos experimentar uma paz entre humanos e animais, e humanos e meio ambiente, de uma forma geral. Isso só vai acontecer quando todos os deuses estiverem mortos. Ponto. Porque enquanto a gente estiver com essa doença na cabeça, entendeu? Essas coisas vão existir. Por exemplo, de onde vem isso? A mulher tem que ser submissa. Isso é de uma precariedade, isso é de uma burrice, de uma insanidade proposital. Exatamente. Isso não é por acaso. Isso é para ser assim, para que a sociedade continue machista, que a religião apoia esse machismo descaradamente. Então, assim, desculpa o meu desabafo, não, de jeito mas nenhum. vou repetir. O mundo só vai ser um mundo de paz e prosperidade o dia que todos os deuses estiverem mortos e sepultados e acabados para sempre, para nunca mais acontecer. Entendeu? Então, doutora, a senhora falou em depressão e eu acho que isso tem que ser a espinha dorsal da nossa conversa por conta da importância disso, né? Muita gente que está assistindo esse nosso podcast aqui pode estar pensando assim, mas principalmente mulheres, mas o que é depressão? Será que eu estou deprimida? Será que eu não estou deprimida? Será que eu só estou triste? Eu estou decepcionada? O que caracteriza? Quando a luz amarela tem que acender na cabeça de uma mulher, né, que está em dúvida se está ou não deprimida. Quando essa luz amarela tem que acender? A luz tem que acender quando o cansaço ele não passa. E eu tô falando isso porque hoje a maioria maçante, ela chega no consultório, Leal, não é falando que tá triste. A mulher goiana, a mulher brasileira de forma geral, inclusive ela tá tão produtiva que ela nem consegue ter tempo de perceber o que ela tá sentindo muito bem. A sensação que ela tá é exausta. Ela chega e fala, eu tô exausta, eu tô cansada. E a gente tem ainda uma ideia, que é um pouco cultural, de que depressão é tristeza. E depressão, né, eu falo que isso é polêmico também, porque é um mito. A depressão, ela inclusive pode vir de uma sensação de não estar triste. Porque quando a gente vai lá pro DSM e a gente vai falar da depressão, nós temos ali 2 sintomas primários, que é uma tristeza, né, persistente aí há algum tempo, pelo menos 2 semanas, sem motivo aparente, ou uma falta de prazer em coisas que antes era prazerosa. E é aí que a mulher está. A mulher, de forma geral, ela não está se sentindo triste. É uma mulher que ela está perdendo o brilho para as coisas que ela tinha e fazia antes. Sabe que é a mulher que antes gostava de sair com as amigas, gostava de fazer o almoço no domingo, reunir todo mundo? Sutilmente ela vai deixando de fazer estudo, Gostava de se cuidar. Gostava de se cuidar, de ir para academia. Ela vai deixando isso tudo, só que é engraçado que ela deixa e a conta cai no cansaço.
ela chega no consultório e fala, não, porque eu tô muito cansada, né? Eu tô trabalhando muito. E, de fato, ela está cansada mesmo, porque é aquilo que aí volta naquilo, ela tá tentando administrar todos os pratos, ser perfeita como mãe, esposa, mulher, profissional, que tem que, né, agora também ser de sucesso. Então, existe tudo isso, sabe? E essa mulher, ela chega falando que ela está exausta. Então, o sinal de alerta, né, eu falo, não espera tristeza, não espera um momento e fala assim, eu estou me sentindo triste para buscar ajuda. Eu preciso olhar para a minha vida quando eu estou... primeiro, a gente tem que fazer essa reflexão diária de como que eu estou vivendo a minha vida, se a gente está vivendo ou sobrevivendo. Mas nós precisamos também, sem dúvida, olhar para esse nível de cansaço. É um cansaço que eu durmo, não melhora, o sono não repara, né? Eu passo o final de semana inteiro, não estou trabalhando, descansei, a cabeça continua pesada, eu levanto né, na segunda-feira já, assim, extremamente desgastada. O domingo parece segunda, o sábado parece segunda. Exatamente. A sexta parece segunda. Então, isso é um sinal claro, né, de que esse cansaço, ele deixou de ser um cansaço normal e passa a se transformar em um cansaço patológico, em uma exaustão. E aí, quando você olha, né, para esse cansaço, essa exaustão que ela traz ali num primeiro momento como sintoma principal, o incômodo dela, você vai ver todas essas camadas que a gente está falando, né? Essas crenças de que eu preciso dar conta de tudo, essas crenças de que eu não posso falhar, de que eu preciso ser perfeita, né? Essa crença que precisa acompanhar uma maternidade que é idealizada, e as redes sociais colocam isso a todo tempo para a mulher, né? Que precisa colocar, né? Que ela precisa ser mãe, né? É outro absurdo. Exatamente, até isso, exatamente. Né? Porque tem mulheres que chegam já no consultório, você tocou num ponto importantíssimo, que elas chegam mais frustradas porque não casaram e não são mães ainda, e elas precisam ser mães, que quando você vai olhar para ela, o desejo de ser mãe não é dela. É o desejo que ela aprendeu, que ela tinha que ser mãe. Com certeza. Né? Alguém meteu isso na cabeça dela. A própria sociedade está lá cobrando uma coisa que não deveria nunca cobrar. Isso. Então, e você vê que tudo é muito sutil. Nessas construções, a nossa sociedade ela é muito sutil. As pessoas são vítimas disso o tempo inteiro. Ó, aquele comentáriozinho, nossa, mas você está tão envelhecida, pronto. Entendeu? Ou seja, por que a pessoa falou isso? Porque na cabeça de quem falou, a estética é fundamental. Ela já sofreu, ela mesma, quem fez o comentário já virou refém disso. Entendeu? Essa sensação de que você tem tanta coisa para fazer que você não sabe nem por onde começar, isso mostra um cansaço que está inserido no seu contexto. Você nem trabalhou para estar cansada. Exatamente. Ou seja, doutora, assim, eu achei fundamental essa colocação. Ó, eu identifico muito mais a depressão nas pessoas que chegam no meu consultório e dizem, eu estou muito cansada. E isso, assim, quantas pessoas não estão por aí, mulheres, né, nesses relacionamentos desgastantes, né, assim, tóxicos, com pessoas que... porque isso não tem conserto, né? Porque é uma consequência que veio para ficar, porque a pessoa já aprendeu errado. Então, esse marido que olha para a mulher como uma reprodutora, né? Que exige que ela tenha filhos, né? Que exige que a roupa dele esteja pronta e passada, e que a comida esteja pronta, que a casa esteja limpa. E aí ele acha que se ele vai ali trabalhar, né, 8 horas por dia lá, ele tá fazendo muito mais do que ela, quando ela está trabalhando 10 vezes mais do que ele. Exatamente. Entendeu? Ou seja, esse tipo de postura, infelizmente, para o que já é assim, não tem conserto. Porque são verdadeiros jumentos, entendeu? Que não tem conserto mesmo, não tem. E essas pessoas, quando perdem isso, infelizmente, alguns não aceitam essa perda e vão lá e fazem e cometem as tragédias, né? Tragédias que são resultado da postura deles mesmos. Porque eu não sei se essa pesquisa que você citou aí sobre depressão, que aponta 70% dos casos mulheres, eu não sei se essa pesquisa também identifica o motivo dessa depressão, mas eu posso quase que garantir que o homem é um dos grandes responsáveis. A postura masculina na relação é um dos grandes responsáveis por isso. Porque, veja bem, se eu não consigo olhar para minha mulher como uma igual a mim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu termino de almoçar com a minha mulher e tal, não sei o quê, aí eu levanto
Acontece isso direto, assim, eu já perdi a conta de quantas 1000 vezes eu fiz isso. Aí eu vejo as louças na pia, eu vou lá, pego tudo e lavo eu mesmo. Porque eu acho que... É colaboração, né? Pois é uma maneira de você viver, conviver e respeitar quem está do seu lado. Você conseguir entender, por exemplo... É fácil de você perceber quando uma mulher começa a se sentir assim, quando aparece aquela menos-valia em relação à idade, em relação à textura da pele, a beleza, enfim, o cabelo branco. Tal. Se você não tiver um comportamento adequado, você vira um cobrador. Você tem que ficar bonita, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E a pessoa entra numa loucura em busca de beleza, e aí todas as tragédias acontecem, né? Porque você perde a sua identidade, você deixa de ser quem você verdadeiramente é e passa a ser alguém que alguém está exigindo que você seja. Exatamente. E aí eu falo, por isso o autoconhecimento ele é tão importante, né? As pessoas buscarem entender quem elas são. E não que elas acreditaram que elas precisavam ser, fazer ou ter para ser reconhecidas e amadas e validadas por essa sociedade. Porque quando a gente fala de prevenção, eu realmente acredito que essas mudanças sociais, sem dúvida, ela é extremamente relevante, mas o ponto que a mulher tem um controle direto é ela. É como eu vou olhar para tudo isso, eu vou interpretar tudo isso, que pesos eu vou colocar e aceitar que coloquem em mim. Né? Porque esse homem, eu concordo sem dúvida, ele precisa fazer uma mudança, né? Ele precisa olhar com respeito e colaboração e eu falo que casamento, inclusive, é equipe, né? Trabalhar como uma equipe eu dentro de casa. Eu prefiro chamar de acasalamento. Só funciona quando existe o acasalamento. Porque se não for o acasalamento, pode ter certeza que vai desandar. Exatamente. Entendeu? Mas essa mulher, ela vai precisar encontrar o espaço dela, ela vai precisar olhar para ela, para que, mesmo que o outro ainda não tenha mudado, ela consiga pôr um limite no outro. E você, como psicóloga, você sabe que desmontar uma construção é o negócio mais complicado do planeta, né? Parece que ela se homogeneiza de tal maneira que você não consegue tirar. Fala, não, eu preciso tirar isso, aquilo. Olha, aí entra uma tal de análise que às vezes as pessoas, para ter um diagnóstico não, uma alta, vamos dizer assim, né? Leva a vida inteira e não consegue. Exatamente, é processo, né? Eu costumo falar que mudança não é um acontecimento, a mudança é processo. E é um processo que vai exigir muita vontade de desconstrução, mudar, né? De desconstrução. Que é muitas vezes pior e mais difícil do que construir, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa muito nisso, né? Que eu vou me tornar alguém que eu ainda não sou. Na verdade, eu vou desconstruir aquilo que eu me tornei e me tornar quem realmente eu sou, né? Muitas vezes no porque processo. Quando você... Engraçado isso, né? Assim, quando você começa a desconstruir, você começa a perceber o quanto você é uma pessoa linda, maravilhosa, feliz, né? Com tudo de bom, e estava impregnada de coisas que faziam com que essa sua beleza jamais pudesse aparecer. Exatamente. Por exemplo, você disse uma coisa fundamental aí, que é uma das coisas que você observa quando uma paciente chega lá e você começa a pesquisar se ela está ou não deprimida. O fato de você deixar de gostar de fazer coisas que você amava fazer antes. Por exemplo, eu gostava muito de fazer umas fotos, de observar, ou eu gostava muito de pescar, eu gostava muito de ir para academia, eu gostava muito de sair com as minhas amigas para tomar um chopinho, bater um papo, botar as fofocas em dia e tal. Hoje eu não tenho mais vontade nenhuma de fazer isso. Cara, é morte em vida. Exatamente. Não está vivendo, está sobrevivendo, né? A pessoa está sobrevivendo. Ela está no piloto automático. Ela acorda, trabalha, arruma os filhos, coloca eles na escola, faz a tarefa. E ela não consegue perceber. E esse que é o ponto, sabe? É porque ela não consegue perceber. Só que uma hora vem a cobrança, Vem né? a conta. E às vezes, quando a conta chega, o negócio já está muito avançado. E então, se lá no começo ela tivesse percebido esses sinais de cansaço, esse alerta, né? Do por que eu estou vivendo assim, né? Esse caminho mesmo, o que eu estou aceitando aqui que eu não preciso aceitar. E fazendo essas mudanças, e como você disse, essa reconstrução interna, muita coisa poderia ser evitada. E quando eu falo muita coisa, muito sofrimento. Sofrimento para ela, para a família, né? Porque a gente tem que pensar que é um efeito cascata. A mulher que tem depressão,
o filho, ele sente o impacto da depressão Com de um pai, certeza. né? De uma Não, a mãe. própria conduta dela em relação aos filhos pode estar sendo piorada demais. Exatamente. Então, você vê que é um efeito cascata. E aí esse filho, né, ele também vai crescer e construir a personalidade dele, baseado nessas experiências que ele teve lá com a mãe, que às Pode vezes ser ficou... um futuro deprimido. Pode ser um futuro deprimido. Então, a gente precisa falar de saúde mental e precisa falar desses fatores que hoje contribuem para o homem, para a mulher. Aqui, especificamente, está falando, né, mais da mulher por conta do momento, inclusive, que nós estamos vivendo, né, o mês aí da mulher. Não só pelo mês da mulher, né? É porque eu vou te falar, já há séculos, né, que a mulher vem sendo colocada numa situação absurda e a sociedade empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Já foi centenas de vezes pior do que é hoje, né? Mas não dá pra gente aceitar que no século XXI, com tudo que a gente está vendo aí, que isso continue. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, porque é muito ruim, sabe? Os jornais usarem essas coisas para poder ter audiência, para poder, sei lá o quê, né? Para se dar bem aí nas redes sociais. Os relatos de feminicídios que a gente vê, cara, é um negócio, assim, é um troço de um nível de insanidade que eu não consigo nem, assim, eu não consigo aceitar e não consigo digerir isso por conta do que a gente, do que nós já somos como seres humanos. Cara, nós estamos aí às portas de inteligência artificial. A gente está aí chegando numa era de robótica, que daqui a pouco o serviço pesado vai ser feito por robô. O ser humano não vai ter mais que se ferrar com a sua coluna vertebral porque precisa carregar saco de cimento de 50 quilos. Ou seja, a evolução está aí, mas a nossa psique continua travada, ancorada num primarismo, num troço lá enquanto o Homo sapiens se relacionava com o Neandertal, porque não tem cabimento. Não tem cabimento. O ataque de um indivíduo masculino contra um indivíduo praticamente indefeso feminino, ele é insano, não tem como explicar. Ou isso é uma construção mental que veio lá da infância, entendeu? Ou então é algum tipo de doença mental que precisa ser combatida com medicação, porque não tem jeito, não tem cabimento isso. Então, como consequência, como uma das consequências disso tudo que a gente está falando aqui é a depressão, e depressão, a gente sabe o quão grave ela é, né? Porque, primeiro ponto, é uma doença que as pessoas costumam não reconhecer. O parceiro tóxico é um que não vai reconhecer nunca. Isso é preguiça, isso é bobagem, isso é não sei o quê e tal. Não reconhece. Ou seja, então, quando você está doente e as pessoas ao seu lado, com quem você convive ali, não reconhece aquela dificuldade, ou seja, elas estão dizendo para você que você não está doente, você é... Falta de coragem. Você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa que nem deveria existir, entendeu? Porque você está com essa papo furado aí de tô deprimido, sei lá o que, eu tô triste, eu tô cansado e tal. Então, nesse âmbito, eu fico imaginando uma profissional como você, que está aí trabalhando nessa área e tal. No seu consultório, hoje, né, assim, porque isso acontece, eu acho, em toda a profissão, né? Depois de um dia de trabalho, quando você para refletir sobre isso, passa pela sua cabeça alguma solução, assim, alguma coisa que você... assim, Léo, eu gostaria que alguém ouvisse o que eu tenho a dizer, porque o que eu tenho a dizer poderia mudar essa situação. Você tem esse tipo de sentimento, assim, naquele dia, naquele fim de dia? Porque, veja bem, você, no seu consultório, é uma âncora de tempestade, né? Sem dúvida. Tem dia que a gente sai esgotado, Léo, vou te falar, é esgotado. Energeticamente, é pesado, né? Assim, a gente escuta ali muitas histórias, muitos desafios, a gente acompanha o sofrimento, às vezes, daquela pessoa, daquela mulher que está ali. Eu falo que o melhor conselho que eu tenho é olhe para você, né? Assim, olhe, né?
não aceite aquilo que parece ser normal só porque está comum numa sociedade. Né? Eu falo isso muito para meus pacientes. Eu falo, olha, o fato de ser comum não quer dizer que é normal. Né? Não é por isso que é comum, que todo mundo aceita, que todo mundo funciona dessa forma, que a vida é corrida desse jeito, que o cansaço é normal, né? Que as relações é assim mesmo. A gente escuta demais, né? A relação é assim mesmo, né? A mulher, não separa não, mulher que edifica o lar, né? Então, aquela coisa toda, essa fala tá super em voga agora, né? A mulher é a que é responsável por edificar o lar, né? Eu falo mais essa conta pra mulher ainda. Como assim? Ou seja, é a tentativa de manter a mulher como se ela fosse um ser idiota, né? Exatamente. Manter ali a rédea. Concordo que a mulher ela edifica o lar, assim como o homem edifica o lar, né? Claro, ambos edificam o lar. Então, acho que o conselho central é assim, olha, né, faça esse processo de reconstrução, esteja atenta ao que você está pensando, o que você está sentindo, porque esse é o único lugar que eu e você, né, e qualquer outra mulher pode intervir diretamente. Em como eu vou reagir a tudo isso que a gente está falando, que é social. E a partir do momento que eu mudo a minha reação diante disso, eu mudo a geração. Porque aí a minha conduta com o meu filho, ela vai ser diferente, que vai ser diferente. Você consegue perceber que a mudança... Eu falo que é meio clichê, mas a mudança interna, ela gera uma mudança que ela é social. Com certeza. Né? E ela começa daí. Lógico. Porque uma sociedade, ela é feita de indivíduos. E às vezes a gente não... Parece que não existe, apesar de ser muito óbvio, né? Não existe essa noção, né, ali na prática. Então, olhe para você, né? Olhe para o que você está sentindo, faça uma análise de como que eu estou vivendo, né? Eu estou vivendo, eu estou sobrevivendo. O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu estou aceitando que eu não preciso aceitar? Que talvez tenha sido um aprendizado ali, que eu deveria ficar nesse lugar. Que limites eu preciso pôr? Busque ajuda, se necessário. E às vezes a ajuda ela é psicoterapêutica, mas ela também é até medicamentosa em muitos casos. Porque a gente sabe que, por exemplo, falando da depressão, é uma questão que ela é neuroquímica. Né? Então, quando um homem vira para uma mulher e fala isso é falta de coragem, isso é preguiça, e falam mesmo... Com certeza que falam. Isso é um absurdo, porque mostra o quanto essa pessoa é ignorante. Com certeza. Né? Ignorante porque ela não conhece que a depressão ela é uma doença, como a diabetes é uma doença. E mesmo quando você virar para o diabetes e falar, não, isso é falta de Deus. E é uma doença extremamente grave, né? Grave. Grave. A doença que está mais atrelada hoje a autoextermínio, né? A ideações suicidas. Então, a gente precisa entender que a depressão ela é uma doença multicausal. Né? Existem questões que são biológicas, são químicas. Uma pessoa deprimida, o cérebro dela não funciona da mesma forma que o seu está funcionando, que o meu está funcionando aqui. Existem alterações em neurotransmissores que são importantíssimas. Né? Eu brinco que a farmácia química está alterada. O funcionamento cerebral está alterado. Né? A gente tem áreas que ficam mais ativadas, outras áreas menos ativadas. Né? Então, a gente fala assim, córtex pré-frontal, né, que é que dá o juízo, né, a capacidade de decisão, a capacidade de pensar com clareza, fica alterado numa pessoa que está com depressão, essa área fica hipoativada. Então, a gente precisa falar e precisa entender a gravidade e assim, entender, de fato, onde que está o nosso poder de mudança, né, onde que cada um, a mulher, ela pode mudar. Você acha que a saúde mental no Brasil... ela ainda não, assim, a nível de importância, por que ela não consegue chegar no patamar de importância que ela deveria ter, na sua opinião? Olha, na minha opinião, vem também de um processo cultural. Já melhorou bastante, mas ainda existe muito essa ideia de que saúde mental, os problemas mentais que existem, está atrelado, por exemplo, depressão. Ainda existe a ideia, um tabu a ser enfrentado de que é preguiça, é falta de coragem, que não é assim. Tanto é que hoje, quando a gente fala depressão, o que eu mais escuto é que a pessoa chega na pessoa deprimida e fala, não, levanta. Você tem tudo. Olha, você tem uma família, você tem, né, uma boa profissão, né? E eu falo, coitada, a pessoa que está fazendo isso... Você é rica. A pessoa que está fazendo isso, ela não faz a mínima ideia. Eu sei que muitas vezes a intenção é ajudar, mas ela está jogando a pessoa lá no fundo do poço. Com certeza. A pessoa com depressão, ela já se critica, ela já se pune muito. Já sente muita culpa. Quando ela escuta um negócio, ela se sente culpada por estar se sentindo desse jeito. Com certeza. Né? Então... a velha história do sujeito, o analista de Bagé, né? O sujeito que não deveria nunca estar dando conselho psicológico para ninguém, porque ele não entende o que ele não entende nem o que ele está falando. Exatamente. Entendeu? Não ajuda em nada, absolutamente nada. Então, assim, ainda falta, né? Assim, de forma geral, na construção da saúde pública, obviamente, as coisas...
do corpo, né? Como se depressão não fosse, né? Mas as coisas do corpo, elas têm uma urgência maior de serem tratadas. Tanto é que as filas, hoje ainda nos serviços públicos, são enormes, né? Para um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, que é uma mudança que precisa acontecer nas políticas públicas de acelerar esse processo. Ou seja, no caso das políticas públicas, o Estado, quando eu digo Estado, eu estou me referindo ao país, né? O Estado brasileiro Sim, ainda deve bastante. deve bastante. A gente precisa atuar em capacitação de profissionais que identifiquem, né, sinais da depressão e qualquer outro, né, transtorno, né, qualquer outro problema relacionado à saúde mental de uma forma precoce, para fazer os encaminhamentos corretos. A gente precisa de uma fila que ande mais rápido, né, que não fique aquele sistema afogado, que a pessoa consiga ali chegar e fazer um atendimento psicológico e psiquiátrico adequado, especializado. A gente precisa também falar mais para que empresas, né, que colaboram aí com o serviço público, né, com o Estado, as empresas privadas, tenham mais ações vinculadas a programas de saúde mental dentro das empresas, que ofereçam lugares mais saudáveis, né, entendendo que isso, eu falo que isso, além de ser bom para o colaborador, é extremamente interessante, né? Vamos falar aqui do ponto financeiro, o INSS falou, né, em 2024 a gente teve mais de 11 mil afastamentos por saúde mental em Goiás. Então, a conta, além... Imagina a conta disso. A conta disso para a empresa, a conta disso para o prejuízo país. que não é isso. E outra coisa, se você afasta funcionários por problemas mentais, como é que você vai lidar com isso depois? Ou seja, o ideal não seria você ter um ambiente saudável, um ambiente com monitoramento adequado, né, para perceber quando que um funcionário seu começa a ter problemas. Geralmente a produtividade dele cai, geralmente o relacionamento dele muda em relação aos colegas e tal. Ou seja, você ter um balizador lá e tal. Ou seja, parece que nós ainda não atingimos esse grau de desenvolvimento no próprio país, né, de entender claramente o seguinte: ó, bons colaboradores, bons resultados. Não, dúvida. aqui a ideia de lucro, ela é tão arraigada, mas tão arraigada que de sugar, né? É tipo assim, ó, que dá desse... quanto menos o meu colaborador ganha, melhor para mim. Como se essa relação pudesse existir indefinidamente e que ela não gerasse problemas. Sem dúvida. Olha, você tem um funcionário que trabalha para você e tem uma vida de merda. Porque ganha uma merda, trabalha demais e tal, não sei mais o que, não é reconhecido e tal. Esse cara, ele não vai render nada. O que ele rende não te atende. E você acha que sim? Não, você poderia ter uma empresa muito melhor, com resultado muito superior. Mas, infelizmente, é aquela história da gente... Você está envolvido ali no liquidificador ligado, né? Que você não para ter aquela visão da água com os pedaços de fruta, ou sei lá o que e tal, lá dentro, para você tá bom. A hora que eu ligar, isso vai virar um negócio mais homogeneizado. Não, a gente não percebe o ambiente que nós criamos em décadas, em séculos de posturas erradas, entendeu? Exatamente. E aí, o resultado está aí. Um número de suicídios, que, aliás, é dolorido você falar sobre isso, né? Falar assim, ó, Léo, infelizmente, a depressão leva a esse número que é assustador. Adolescentes, crianças deprimidas, né? Meninas, vamos dizer aí, você vê, se a mulher já adulta, já com família e tal, não consegue segurar a onda porque o negócio é tão violento, imagina as crianças. Sim. Vítimas de uma doença que ainda grande parte do povo masculino tem dificuldade de entender. Não, isso é coisa de gente mole, isso é coisa de... Entendeu? Ou seja, parece que a postura correta é você meter a cabeça dentro da terra, ficar com a bunda de fora, esperando, acreditando que você está inteiramente protegido. Então, assim, eu até queria assim, abordar com você essa coisa da depressão,
nesse caldo de rede social, Instagram, YouTube e tal, né? Hoje você fala, olha, Leal, o que já era difícil ficou mais difícil ainda. Porque antigamente uma pessoa tinha lá, estava deprimida e tal, mas ela estava ali no mundinho dela e tal, né? Agora não. Agora, além de estar sofrendo, existem algumas telas mostrando que todo mundo está feliz. Exatamente. A cultura da perfeição, né? E Você entra, agora? a família é perfeita, a criação dos filhos, a mãe perfeita, a mulher perfeita, a mulher que dá conta de tudo, ou né, o homem que dá conta de tudo. E isso tem uma interferência gritante na forma, né, como hoje nós estamos nos olhando e nos percebendo e vivendo a nossa vida. Dentro, inclusive, quando a gente fala da depressão, um dos catalisadores disso, sociais e culturais, é sim essa cultura da perfeição estética, essa cultura de uma maternidade ainda muito idealizada, né? Então, eu falo assim, gente, você não pode abrir o Instagram e achar que aquilo ali é a vida da pessoa, que ele é um recorte muito bem editado, inclusive. Né? Na verdade, assim, eu gosto de usar o termo bruto mesmo. Aquilo ali é mentira. Eu falo para algumas clientes, eu falo, é injusto, porque você está comparando o seu bastidor com o palco do outro, né? Com aquilo que ele quer mostrar. É a vida real com alguém que está lá no palco representando alguma coisa. Exatamente. Então... Você tá aqui na plateia assistindo uma coisa, você pode até se emocionar e tal, mas você não pode perder a noção de que aquilo é uma representação. Sim. O dia que você perder isso, acabou. E o impacto das redes sociais, isso também já é mostrado, que o impacto das redes sociais, por exemplo, nas mulheres, ele é maior que nos homens. Certeza. Porque justamente ela tem essa crença, né, formada. Você pega uma menina e um menino, desde dali da infância, você vê que a menina ela tem uma autocobrança muito maior. Claro. Né? A necessidade dela de ser aprovada, de ser perfeita, de ser aceita, ela costuma ser muito maior. Tanto é que a criança, muitas vezes pequena, a gente vem mudando isso, mas era uma criança que ela não podia falar não, né? Que ela tinha que agradar todo mundo, tinha que ficar quietinha, caladinha, né? Não podia chatear um coleguinha, né? Tinha que compartilhar tudo com um coleguinha, senão o coleguinha ficar triste. São coisinhas pequenas que a gente vai ver nessa cultura da perfeição. E aí, quando você entra, né, numa rede social, quando a gente está falando aí de um bombardeio de perfeição, essa mulher entra num processo de comparação e aí, obviamente, isso... Né? Ela pensa, bom, sou eu, né? O problema não o problema assim, sou eu. Todo mundo se dá bem, menos eu. Todo mundo. Todo mundo tem competência, menos eu. Exatamente. Todo mundo tem a capacidade de criar um negócio e esse negócio virar um sucesso, Exatamente. menos eu. Todo mundo é bonita, menos eu. Todo mundo faz uma cirurgia e fica bonita, menos eu. Exatamente. E ainda a gente tem um outro problema grave quando a gente fala das redes sociais, né? Uso da tecnologia de forma geral, que eu falo que é o sequestro da dopamina. Né? Porque a gente às vezes fica ali, criança mesmo, hoje o número de depressão em criança aumentou muito e está atrelado ao uso da tecnologia, porque aquilo é um bombardeio de prazeres rápidos e imediatos. E o bombardeio é tão grande que o meu cérebro ele começa a entender que ele não precisa mais produzir. E aí, o que acontece? O café com a amiga vai perdendo o gosto, né? Porque a dopamina não está ali mais disponível. Né? Eu preciso daquilo que é imediato, que é rápido, que é volátil, entende? Então, ainda tem esse efeito das tecnologias. O celular ali está me dando essa satisfação e eu quero aquilo. E cada vez mais, cada vez mais. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Às vezes você fala assim, vou entrar aqui no celular, aqui, 15 minutinhos disso, que na hora que você vê, passou 40. É justamente que aquilo te prende, né? E existe um prazer, uma motivação que te mantém aí, isso é neuroquímico, né? Está comprovado e é neuroquímico. Nesse ponto aí eu vou te falar, graças a todas as energias boas do planeta, eu continuo sendo um ser muito mais analógico do que digital, entendeu? Porque, eu ainda sei o gosto que as coisas têm, né? Eu ainda, quando estou caminhando pela rua, me flagro sentindo o vento batendo no meu rosto. Eu ainda costumo sentir cheiros, entendeu? Odores, né, e tal. Eu observo as pessoas, eu penso, eu falo sozinho pra cacete. Porque, entendeu? Assim, enfim, eu mantenho uma atividade analógica intensa para não esquecer que eu sou um ser humano cheio de deficiências, cheio de incapacidades, mas único. Não tem dois Leal,
Só tem um e sou eu. Exatamente. Então, eu sei valorizar isso, né? Agora, mas você não tem problema? Claro que eu tenho problema, mas eu sou maior do que os meus problemas, entendeu? E isso que você está falando, que você é, né, um ser analógico, isso é tão bom, né? E é tão raro ao mesmo tempo. Não, eu falei, Léo, fui dar uma olhada no seu Instagram, cara, mas que pobreza. Eu falei, pois é, cara, eu não tenho tempo para ficar mexendo com isso não, entendeu? Agora, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, doutora, agora, porque eu tenho um trabalho paralelo com criação de peças de decoração, luminárias e tal, não sei o quê, né? E aí agora eu vou ter que fazer, não tem jeito, eu tenho que botar lá no Instagram e tal. Eu vou dar um jeito de arrumar alguém para fazer isso. Que eu ficar por conta disso, pode esquecer. Eu prefiro 1000 vezes pegar um pedaço de pau lá de tábua, de toco, de qualquer coisa e olhar para ele e falar, não, aqui vai dar um negócio legal e fazer isso, do que ficar lá sonhando ou fazendo coisas e mostrando coisas irreais. Pode esquecer, entendeu? Então, assim... O seu processo é criativo, né? Com certeza. Com certeza. E aí, quando você... Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tenho uma forma peculiar de criação, que assim, eu evito desenhar, eu evito qualquer coisa. Eu vou criando peça por peça de forma cerebral e às vezes ela vem pronta. E aí eu pego a coisa e começo a realizar e ela vai surgindo até ficar pronta ali. Não tem um desenho, nada. Não tem desenho. Inclusive, eu tenho uma dificuldade enorme. Assim, não me agrada reproduzir uma peça que eu fiz. Olha só que doideira. Fala, não, Léo, faz um igual pra mim. Fala, cara, fazer igual, nossa, cara, você não tem ideia do tanto que isso é difícil pra mim. Que é uma arte, né? Fazer igual, entendeu? Então, assim, eu tenho... Por quê? Porque no processo criativo, você... É como se você passasse por uma... Sabe, por uma situação refrescante, né? Ou reconfortante, reconstrutiva, sei lá, enfim, é você se harmonizando a cada um desses processos. É individual. Ali, né? É o Leal daquele dia, daquele momento. Daquela hora, entendeu? Daquela hora. É o Leal que acorda num domingo, sei lá, 7 horas da manhã, fala, nossa, eu preciso ir lá para minha marcenaria, eu tenho que fazer um negócio lá no meu ateliê, eu preciso botar esse troço em prática, porque senão vai passar, entendeu? Sim. Ou seja, isso traz para quem faz isso em todos os âmbitos, não é? Não é só numa construção de uma... Não, é em qualquer coisa. Às vezes é para escrever um texto, às vezes é uma poesia que vem pronta na sua cabeça. Você precisa... Às vezes sei lá, às vezes é uma melodia. Ou seja, o nosso lado criativo, quando ele está realmente funcional, é como se todo aquele embaçamento que te rodeia e não te deixa enxergar nada desaparecesse. Quanto mais você pratica essa criatividade no seu dia a dia, em qualquer área, entendeu? Melhor você consegue enxergar o seu entorno. Sim. Por exemplo, o cara que vai trabalhar todo dia no banco, aí ele chega lá, mesma coisa, chega, ele não precisa nem olhar, ele já pega, faz, acontece, é tudo igual. O dia que esse cara tiver o comportamento de chegar lá, sentar e falar assim, tá, mas peraí, e se eu mexesse ali, você poderia melhorar, deixa eu tentar aqui e tal. Se todo dia ele fizesse isso, olha, com toda certeza ele seria outra pessoa. Porque a rotina te transforma numa espécie de máquina. Automatiza ali a gente, né? Você não raciocina mais, entendeu? Você não raciocina, tá tudo pronto. É assim, ó... Tem gente, eu vejo vídeos aí no YouTube de vez em quando, que a pessoa está caminhando com o namorado ou com a namorada, né? E olhando o celular e tal, com a mão dada. Aí a pessoa chega, tira a mão daquela outra pessoa, faz um sinal e pega, e a pessoa continua andando de mão dada com outra pessoa. Ou seja, ela é incapaz de sentir que a temperatura mudou. Sim. Que a textura da mão da pessoa mudou, ali, né? o tamanho mudou, tudo mudou, Sim. tudo mudou, mas ela continua lá, porque ela não está ali. Ela está em outro lugar, entendeu? Eu costumo dizer, de vez em quando, assim, quando eu fico meio grilado com alguma coisa e tal, que vem aquela sensação e eu sempre... Então, aí, de vez em quando, eu paro e falo assim, escuta,
quem é que está no controle mesmo? Ou seja, será que é você mesmo? Ou é alguma projeção aí de algum ser estranho aí que tomou conta de você? Porque, cara, quanto mais você está no controle, quanto mais você se percebe como ser humano, quanto mais você percebe o valor que você tem, o quanto você é único, mais você vai ajudar o seu entorno, porque mais você vai brilhar. E quando você brilha, todo mundo consegue enxergar muito melhor por onde está andando, o que está fazendo e tal. É assim que você se transforma num exemplo, é assim que você vira uma referência, é assim que você ajuda os outros, que eu considero isso a verdadeira como é que fala? Assim, vou até mudar a palavra. A verdadeira maneira de amar o próximo é quando isso acontece independente da sua vontade. É quando o que você é que está fazendo a diferença. Transcende, né? O que você é. Quando você chega nesse ponto aí, então você está amando o próximo. Porque quando a gente tenta fazer isso de forma racional, você consegue amar as pessoas próximas de você, quem não te ferrou, né? Quem não te deu um cascudo, quem não foi ruim contigo. Porque quando o racional entra na conversa, agora, quando o que você é, por exemplo, você olha lá para um padre Lancelotti lá, cuidando de pessoas com fome na rua, passando por tudo aquele processo, sendo acusado de um monte de besteira e tal, e o cara todo dia tentando fazer aquilo. Você olha para um sujeito daquele e fala, meu Deus do céu, tem gente boa demais nesse planeta. Como é que um cara pode passar por tudo isso e continuar ajudando? Exatamente. É uma referência muito mais difícil de ser seguida quanto um vagabundo, um mentiroso, alguém que... Porque o sujeito, por exemplo, quando alguém que é um caloteiro, que ficou rico, que está aí nas redes sociais fazendo merda, dando prejuízo para os outros, as pessoas querem ser daquele jeito, porque é fácil. Não tem um preço a ser pago. Agora, quando tem um preço a ser pago, aí a conversa muda. E esse preço fica cada vez mais alto quando a sua ajuda vai através da sua vibração, vai através da energia que você produz, vai através do seu exemplo. Porque ser uma pessoa boa, vou falar, não é tarefa para qualquer um, não. Não, concordo. E sucesso é isso, né? Eu penso muito, sucesso não é você ter dinheiro. Sucesso é o bem que você faz ali, né? É a transformação que às vezes você causa ali na vida da pessoa. Pode ser um homem milionário, né? Ali acaba tudo, né? Não leva nada e não deixa nada também, né? Não deixa aprendizado, não deixa experiências boas, não deixa boas recordações. Eu penso muito isso também. E você falando aí, você falou um negócio que você tocou num ponto importante. Como as pessoas, elas não vivem o presente hoje, né? E que para viver o presente precisa estar isso aí, que é o nosso lado intuitivo, né? E que esse lado intuitivo, inclusive, ele é muito poderoso, né? A gente ficou muito... muitas pessoas ficou assim nessa cultura de tentar manter um controle de tudo. A gente quer controlar tudo que vai acontecer, o que não vai acontecer. Quando a gente solta, e a ciência quântica fala isso, né? Quando a gente solta, né, e a gente deixa que a vida flua e a vida aconteça, sabendo o que eu posso fazer e que a maioria das coisas não dependem do meu controle, a coisa caminha muito melhor. Sabe? A gente cria uma realidade que ela é muito melhor, mais... Como a gente poderia controlar o que está fora do nosso controle? E é irracional, mas é o que as pessoas tentam fazer todos os dias. Com certeza. É as chamadas pré-ocupações, né? Elas são levadas a isso, né? Se você É engraçado isso, né? Muita gente não pensa nessa palavra da forma correta. Quando você pré-ocupa, né? Quando você pré-ocupa a sua mente... Significa o quê? Significa que você botou ela para fazer uma coisa que não estava na hora. Exatamente. Olha só que loucura. Eu costumo falar aos meus pacientes, de quantos males, né? Quanta coisa você já sofreu que nunca aconteceu. A maioria, assim, é unânime falar, pelo menos 90% do que eu penso não acontece, nunca aconteceu, e a pessoa sofreu tudo. Não, eu dou um exemplo muito prático, é assim, o sujeito que faz isso, que tem esse hábito, né? Se ele sair de casa para ir num banco pedir um empréstimo, a hora que ele sai de casa, ele pensa assim... Esse porra desse gerente vai me sacanear. Eu vou chegar lá e vou falar para ele que eu estou precisando de um empréstimo, ele vai olhar para mim como se eu fosse um derrotado, e aí vai... Mas como assim? Você tem garantia? E aí eu vou ficar puto, e eu vou mandar ele a merda. Aí ele vai... Aquele sofrimento, né? Aí ele chega no banco.
Aí senta diante do gerente. Aí o gerente fala assim, ô Zé, e aí, cara, você anda sumido, o que você está fazendo na vida? Tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? No que eu posso te ajudar? Aí o cara fala assim, hein? Fala, não, o que você está precisando, cara? Fala aí. Fala, não, eu estava precisando de um empréstimo. Aí, beleza, quanto é que é? Quanto é que você precisa? Não, tá bom, ó, fulano, faz aí. Desse jeito. Aí você sai de lá e fala assim, mas e o meu sofrimento? Fala, não, o seu sofrimento foi causado pelo hábito de preocupar a sua mente com o que não existe. Eu faço uma perguntinha simples aí para você que é genial, né? Que assim como eu só tem 2 neurônios, mas no meu caso um fala com o outro, viu? Pode deixar bem claro, eu só tenho 2 neurônios, mas um fala com o outro. Se não é o seu caso, não é problema meu, mas eu vou fazer uma perguntinha aqui. Você consegue beber um café que não está pronto? Olha que coisa mais simples do simplório. Excelente. Você consegue beber um café que ainda não está pronto? Não, né? Então, o que significa? Significa que as coisas precisam acontecer, a vida precisa fluir. Como ela disse, ó, a física quântica vai nessa direção. Deixa fluir, deixa acontecer, entendeu? Ó, a hora que a bola chegar no seu pé, joga para a direita, joga para a esquerda, chuta no gol, faz o que você quiser, mas deixa ela chegar no seu pé. Exato. Não fica sofrendo. Será que vão passar a bola? Quando passar, o que eu vou fazer com ela e tal? Não, deixa a vida fluir. Aliás, o Zeca Pagodinho, grande gênio do samba, diz uma frase que eu acho sensacional e que todo mundo deveria seguir esse conselho, cara. Todo mundo, ó, presta bem atenção. Vou falar com 5 palavrinhas, ó. Deixa a vida te levar. A vida leva eu. Deixa a vida te levar. Porque, na verdade... Sérgio Meriti, ele cai, né? Hã? Sérgio Meriti, ele cai. O Zeca só canta. Não, o Zeca é compositor também. Não. Sim, senhor. Essa música não. Não, essa música não, tô dizendo... Ele mas fala ali na letra, tal, né? mas assim, enfim, né? Saiu da boca dele. Sim, ele canta isso pra gente. Saiu do talento dele. Gravado por outra pessoa, talvez não fizesse o sucesso que fez. E por causa do sucesso, essa frase atingiu milhões de pessoas. Mas independente de quem criou essa frase, né, do compositor que fez isso, é uma sugestão maravilhosa. Sim. Deixa a vida te levar. Difícil? É claro que é difícil. E por quê? Por causa da tal construção psicológica que fizeram conosco desde quando a gente nasceu. Ó, a igreja que você frequenta ajuda bastante a piorar. O professor ou a professora que te deu aula também podem ter ajudado bastante a piorar. Sua mãe, seu pai, seu colega de trabalho, o padre, o pastor, o médico, o dentista, o juiz. Todo mundo pode ter ajudado a piorar você como ser humano. Por conta dos exemplos que você pescou para você mesmo. Sim. Porque nessa fase da vida, a gente não sabe de nada. A criança está vendo lá um sujeito bravo dando pescoção no outro e fala, não, quando eu crescer eu quero ser isso. Entendeu? Por quê? Não, eu quero ser o cara que venceu, eu não quero ser o cara que perdeu. Mas não deveria ser assim, né? Uma vozinha lá do seu lado deveria dizer assim, ó, isso aí não é uma boa. Porque essa violência vai gerar violência e um dia esse cara vai achar alguém mais forte que ele e vai se ferrar. Sim, sem dúvida. Traduzindo, né, nós, infelizmente, na nossa sociedade, nós não temos... nós ainda não temos condições de uma formação que seja melhor do que a que tivemos até agora. Tanto é que as consequências estão aí. Muita coisa já mudou, mas muita coisa continua tão ruim quanto. Como, por exemplo, essa ideia passada hoje, no dia de hoje, pela religião, de que o homem é o chefe do negócio e a mulher é vassala dele. Ela tem uma importância menor. Isso é uma insanidade, isso é uma mentira, isso é uma conversa fiada de religião que é a pior desgraça do planeta. Quando eu digo desgraça, eu estou dizendo sem graça, entendeu?
Não tem nada no universo pior do que religião. Não existe. E a religião está aí impregnando as pessoas de conceitos equivocados, de coisas erradas, de mentira. Então, eu nunca vi nada mentir tanto como religião. A religião é campeã das mentiras, das coisas ruins que já aconteceram com esse planeta. Então, nós estamos aí à mercê de tudo isso. É da política, é da religião, é das condutas equivocadas, é de pessoas que sofreram na infância, que estão criando pessoas que eles vão imputar o sofrimento agora, porque sofreram lá, entendeu? É de pessoas deprimidas, criando hoje gente que vai ser deprimida no futuro. Ou seja, para tudo isso acabar, ou melhorar, ou mudar definitivamente, você precisa deixar a vida te levar. A vida Né? te levar. Você precisa preocupar um pouco, preocupar sua mente um pouco menos. E se a gente preocupasse, né? Se as pessoas preocupassem com uma coisa boa, era bom demais. Mas a preocupação é só o pior do que pode acontecer. É sempre o né? ruim. É sempre ruim. Uma carga muito pesada que a gente já levanta com a preocupação e essa carga energética aí já vai acompanhando a gente ao longo do dia, nas mais diversas situações, a gente só vai acumulando. Chega no final do dia, a energia tá lá embaixo, né? Cansada. No final do dia é como se você tivesse se conectado uma tomada que não trouxe energia para você. Energia, que exatamente. levou a sua energia. Que levou energia. Entendeu? Tem gente que fala, nossa, cara, que é isso? Que cansaço, que doideira é essa? Não, é porque, pensa bem, se você preocupa a sua mente o dia todo, meu amigo, você tem ideia do desgaste que é isso? E outra coisa, de coisas que nem vão acontecer. A maioria esmagadora não acontece. E o sofrimento aconteceu, mas a coisa em si não claro, aconteceu. Ó, se você preocupou a sua mente, você transformou aquilo numa realidade. Para você é real, ué. Sim, total. Você O viveu cara que aquilo, estava né? indo pro banco pedir um empréstimo pro gerente, ele viveu internamente, ele tava né? para enforcar o gerente, ó. Aquilo era real para ele tava sofrendo, a adrenalina tava lá nas alturas, aquele sofrimento, aquele medo, aquele trem, aquela angústia. Aí chega lá, o cara fala, ô Zé, e aí, como é que você tá, cara? Que bom que você veio me visitar. Outro dia tá até comentando sobre você e tal, o que você precisa? E aí eu falei, não acredito que esse cara tá me tratando desse jeito, e eu imaginei que ia ser o contrário. Uhum. Você imaginou. Não, é porque você preocupou a sua mente com uma coisa irreal. Algo que não aconteceu, não estava acontecendo e nem ia acontecer. E isso acontece direto. O pessoal andando na rua, dirigindo, você olha, parece que a pessoa tá assim, pronta para matar alguém. O que é aquilo? É a mente do sujeito. Exatamente. Trânsito aqui em Goiânia, você vai tentar passar, a pessoa acelera pra você não passar, isso acontece comigo. Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Essa pessoa aí, eu tenho que fazer até um... pessoa aí tá... De vez em quando eu olho para determinadas pessoas e penso assim, nossa, ali deve estar uma briga terrível ali. Não, só pode. Nossa, ali deve estar um conflito do capeta, um negócio horrível. E aí você pensa assim, e não precisava estar acontecendo? Não, ele podia estar sorrindo, ele podia estar tranquilo, ele podia estar pensando em coisas ótimas. Nossa, que legal, fulano, sabe, um monte de pensamentos. Não faltam pensamentos bons para você. Nunca faltaram, nunca vão faltar. O problema é que você opta pelos ruins, pelas coisas, pelas tragédias, pelas coisas que não vão acontecer. Então, não adianta. Agora, que sirva de exemplo, né? Porque não, Léo, mas você nunca preocupa a sua mente? Claro que eu preocupo. Eu sou humano, ué. Sim. Agora, de vez em quando eu falo, opa, peraí, como é que é? Quem é que está no controle? Isso não aconteceu. Eu falo direto, Leal, isso não aconteceu. Uhum. Isso não está acontecendo. Ou, isso não vai acontecer. Uhum. É uma construção mental que você está fazendo aí, cara. Dá licença. Leal, na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem algumas perguntas, auto-questionamentos que vão ajudar, muitas vezes, a pessoa ela organizar os pensamentos dela, que é aquilo que a gente está falando. A maioria são totalmente disfuncionais, né? E uma delas que é a última dessa cadeia de perguntas, que depois, né, que a gente já traz um pouco um senso de realidade para o que está acontecendo, é o que de pior pode acontecer se isso que eu estou pensando que vai acontecer realmente aconteça. E a grande maioria, ela chega à conclusão que não vai acontecer nada. Nada. Não vai ter nenhuma repercussão. Nada. A vida vai continuar, né? Eu vou organizar, a gente vai dar um jeito, e aí você fala assim, tá, e justificou então o sofrimento?
Então, eu falo que essa é uma pergunta muito boa da gente. A gente precisa... E você falou, você, eu, né, como profissional da psicologia, a gente não sente? Claro que sente. A gente não tem pensado, a gente é humano. E o negócio não está em não sentir, não está em não passar por determinadas situações difíceis. Está em realmente estar atento a quem eu sou e fazer esses questionamentos, olhar com consciência. Acordar, né? A tempo. Acordar a tempo. Está na minha disposição de viver diferente, sabe? Na disposição de fazer diferente. Faz toda a diferença, né? Porque, como se diz, né? Esse é meio clichê, mas não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram de você. Não, assim, eu diria para você que 100% do sofrimento... Não, vou ser menos radical, então. 90% do sentimento, sofrimento psicológico, é causado pelo próprio sujeito. O próprio sujeito. Não tem, assim... E o pior, né? Esses dados tá aí para todo mundo ver, qualquer profissional dessa área sabe disso, como que as pessoas não conseguem mudar esse comportamento. O problema não é você preocupar a sua mente, é você não perceber que está fazendo isso. Exatamente. Porra, cara, eu faço essa pergunta direto. Toda vez que eu fico agitado, eu falo, opa, quem é que está no controle? Será que é você? Não, você não pode ser, porque você está se ferrando, ué. Uhum. Você tá provocando dor, você está provocando tristeza, você está provocando excitação, sofrimento. Então não é você que está no controle. É qualquer coisa menos você. Pode ser até uma persona, que ela pode até explicar do que se trata isso. Pode ser uma persona sua lá que quando você dá uma fraquejada, ela aparece e te sacaneia. Pode até ser isso, não sei. Mas a verdade é a seguinte, toda vez que você preocupa a sua mente, se você perceber, fica fácil você sair. Porque a pergunta é simples, escuta, como é que é isso mesmo? Eu nem tô vendo o gerente ainda, ué. Exatamente. Como é que eu já tô supondo que ele vai me tratar mal, que vai negar o empréstimo que eu queria? Eu vou chamar aquela moça... Antigamente tinha isso, né? Bem antigamente. Não, eu vou chamar aquela moça para dançar num baile. Não vou, não. Ela vai dizer para mim, não, pô, que um cara feio como você tá me convidando para dançar? Pronto. Você já causava o impedimento. E às vezes a menina tava lá pensando, não, aquele cara podia me chamar para dançar e tal, né? Ou seja, a preocupação da mente é um negócio tão ruim, mas tão ruim, que desde sempre é ruim. Eu acho que lá o primata que passava fome, porque, não, vou subir ali não, porque aquela fruta lá, eu posso cair e machucar, não vou subir lá não. Desde a época dos primatas, a preocupação da mente, racional ou não, já era uma merda. Imagina hoje. Exatamente. E o problema é que às vezes a pessoa nem percebe que essas preocupações estão construindo a vida dela. A gente chama de profecia autorrealizável. Nossa Senhora. O que eu penso, norteia profecia autorrealizável. Deus me livre. Pensa comigo, Léo. O que eu penso é o que gera o que eu sinto. O sentimento não é a situação que aconteceu. A gente tem muito essa mania, tô triste, meu amigo brigou comigo. Não, você tá triste porque você pensou alguma coisa quando ele brigou com você. E talvez se fosse com o Leal, você pensava uma coisa totalmente diferente. Você fala, isso não é nada não, depois eu falo com ele e não ficaria triste, por exemplo, né? Então, o que você pensa norteia o que você sente, que norteia como você se comporta. Porque esse rapaz lá do banco, né, vamos pegar ele aqui como exemplo, ele já chega lá armado. Arrepiado, né? Sim, como se diz. A chance dele ter um bom envolvimento ali, das coisas acontecerem bem, por conta, às vezes, até de um comportamento dele, ele é muito maior do que se ele tivesse tido um pensamento bom. Vou lá, vou ver o gerente do banco, gente boa demais, ele vai conceder isso pra mim. Você consegue perceber que o meu comportamento, ele vai criando a realidade. Com certeza. Né? Então, e aí, no final das contas, aquilo que eu tinha medo acaba tendo uma chance até maior de acontecer, porque eu fiz uma engrenagem inconsciente que está me levando naquele movimento todo. E vou te falar uma coisa, vou te dar um exemplo real que acontece com muita gente, e muita gente que está assistindo esse podcast vai dizer assim, é verdade, acontece mesmo. O sujeito sai de casa de carro, certo? Agora nem tanto que tem ela digital, mas... esqueci minha carteira em casa. Aí ele pensa assim, nossa... Hoje que eu esqueci, eu vou cair numa blitz. Não dá outra. Aí ele fala assim, não vou passar por aqui não, que geralmente tem uma blitz aqui. Aí a polícia pensa assim, vamos mudar de rua, porque tá todo mundo acostumado com blitz aqui. Aí muda pra rua que o cara vai escolher. Ou seja, você criou a porra da realidade. Exato. Você botou a blitz no seu caminho. Isso é entendeu? Muito real. Eu falei igual a mulher que às vezes tem uma crença, né, de que tá muito difícil encontrar um namorado, né, a gente não encontra ninguém que presta, não vai achar homem não ninguém. Presta. Arruma, vai pra festa. A ação vai lá, arruma, vai pra festa, chega lá,
encontra, né, exatamente, às vezes, um perfil que é que esse não tem nada a ver que com ela entendeu que é o que existia, né? A realidade. Ela criou aquele sujeito. Exatamente. Né? Ela atraiu aquilo Atraiu. para ela mesma. Exatamente. Carol, é o Profissional que seguinte, ele sabe. eu sei que você tem compromisso e já me avisaram 2 vezes, ó, a hora, tá bom. Mas toda vez que a gente convida alguém aqui, eu faço uma pergunta básica para todo mundo. E você não pode ser diferente. É o seguinte, quando você foi convidada para vir aqui no Jurubebas e estava hoje vindo para cá, passou pela sua cabeça algo que você precisava abordar? Tipo assim, nossa, o Leal precisava me perguntar sobre isso, porque eu queria falar sobre isso especificamente. E isso passou batido aqui, a gente não tratou? Nossa, Leal, eu vou te falar que não, viu? Você realmente conseguiu conduzir essa conversa aqui, contemplando os pontos que são essenciais, né? Assim, a gente falou de depressão, a gente falou da mulher, a gente falou de cultura, falou de sociedade, falou do que a gente pode fazer para reverter isso enquanto ser individual. Essa é a vantagem da conversa informal, Nossa, né? Foi maravilhoso e eu realmente só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Gostei demais de participar desse podcast, né, do Jurubebas, senti assim extremamente acolhida e à vontade, assim, realmente em casa. E vou te dizer uma coisa, Carol, toda vez que a gente entrevista alguém aqui, nunca foi diferente, né? Eu digo, ó, você virou uma colaboradora ou um colaborador do Jurubebas. Por quê? Porque quando o assunto estiver na sua área e eu precisar, por exemplo, eu vou colocar um tema aqui, ó, tal. Aí eu vou trazer a Carol e vou trazer o Jorge Monteiro de Lima, que também é terapeuta, psicólogo, é analista e tal, gente muito boa, meu amigo de fé e tal. Então eu vou trazer a Carol, ou seja, entendeu? Sim. Porque você passa a fazer parte desse contexto. Qual é o nosso objetivo aqui no Jurubebas? É ser um canal de conteúdo válido, conteúdo que tenha justificativa científica, de pessoas que sabem o que estão dizendo. Porque de senso comum já basta eu. Eu sou o senso comum aqui. Eu estou fazendo o papel daquela pessoa que não sabe de nada e que está ávida por saber. Então, isso faz com que você despeje aqui de forma natural o seu conteúdo. E isso é fundamental nesses dias de hoje. Sabe por quê? Por exemplo, vamos imaginar que alguém e que esteja em dificuldade, uma mulher hoje que esteja em dificuldade, nossa, será que eu estou deprimido, será que eu não estou e tal? Aí ela vai lá e escreve assim no YouTube, será que eu estou em depressão? Pode acontecer dessa entrevista aqui aparecer para ela. Sim. E aí ela falou, Jurubebas? Como assim? Que Jurubebas é esse aqui? E clicar lá e aí vai ouvir você dizer uma coisa que me pegou de calça curta, que você quer saber. Leal, eu identifico, porque elas chegam no meu consultório dizendo assim, olha, estou muito cansada, estou exausta. E isso é um prenúncio, não estou dizendo que é só isso, não, que foi o que ela disse aqui, mas é um prenúncio, é uma luz de alerta, é a luz amarela ligada, bruta lá, para você falar assim, pode ser depressão. Pode, presta bem atenção. Então, se você aí está se sentindo exausta e aquele cansaço que não passa, está na hora da luz amarela acender. Sem dúvida. E aí, o caminho bom das pedras chama ajuda profissional. Entendeu? Amigo não serve para isso, mãe também não, pai também não. O que serve para isso é quem sabe lidar com isso de maneira científica. E por que isso? Porque a ciência funciona com as experiências, com as experimentações, com os milhões de casos que já foram atendidos. Isso cria um padrão, cria um protocolo. Sim. E lançando mão disso, o profissional da área pode sim ajudar sobremaneira quem está se sentindo com essa suspeita, será que eu estou deprimido, será que eu não estou e tal? Então é isso. Por isso, Carol, é tão importante, sabe, assim, quando a gente faz uma entrevista aqui e eu aprendo com ela, sabe? Porque se eu estou aprendendo, eu que tenho 2 neurônios, mas um fala com o outro, eu falo direto, os meus 2 neurônios, cara, mas eles estão num bate-papo constante que nunca acaba.
Então, assim, com certeza a gente fez um bom programa. De novo, Bom. valeu, muito obrigado. Eu que agradeço, foi realmente um prazer participar. Fico extremamente feliz de que quando a gente põe o pé aqui, a gente tem a chance de pôr o pé de novo nesse lugar. Que Toda certeza. as pessoas não têm a oportunidade de ver, às vezes, o estúdio, mas tudo é muito aconchegante, tudo é muito receptivo. Tudo Então, muito real, né? e eu vou, assim, ficar extremamente feliz com novas oportunidades de estar aqui falando de temas Aliás, extremamente eu já importantes. deixo para você aqui o seguinte, ó, que é outra coisa que eu falo direto, falo, ó, a hora que você tiver outro tema, né, fala assim, ó, Léo, é importante falar sobre isso. Por favor, Isso é um prazer. se manifeste, entendeu? Porque isso ajuda demais. De repente você vem com um tempo, não, Léo, isso aqui é fundamental, o momento tá. Vamos falar, mas é na hora, não tem conversa. Aqui, o nosso interesse é esse. E o Jurubeba só vai continuar existindo enquanto isso for real. Porque eu já passei dessa fase. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, nada disso. Eu estou aqui tentando dar um retorno. Por Usar tudo o seu que dom, né, pra ajudar o outro. por tudo que a comunicação me deu, pelo talento que talvez eu tenha, não sei, né? Entendeu? Enfim. Mas e se vocês começarem a ganhar dinheiro? Ótimo, beleza. Mas não é esse o objetivo. Eu não estou aqui por isso, não. Sim. Nós não começamos o Jurubebas por conta disso. Porque se fosse isso, a gente já tinha parado há muito tempo. Porque eu não sei o Rodrigo, mas eu até agora não ganhei um real. Ó, nem R$1. Quer aprender a não ganhar nenhum real fazendo podcast? Quer aprender a ganhar? Entra no Jurubebas, vai assistir o Jurubebas e tal, não sei o quê, vem aqui visitar, entendeu? É um propósito, né? Porque, agora, quer aprender a fazer direito, entrevistas que têm conteúdo realmente, né, que podem ajudar as pessoas, aí eu sou candidato, beleza? Valeu, Carol. Obrigada, viu, Léo? Muito obrigada. Então chegou aquela hora de você dar o seu like aí, né? Eu acho graças quando os caras estão começando um vídeo no YouTube, assim, ó, dê o seu like aí, porque senão no final você esquece. E eu nunca me lembro mesmo de falar isso no começo. Então, é no final ou não é nunca. Mas por que o like é importante? O like é importante porque o tal do algoritmo, que eu chamo de vigia, né? Segurança, o algoritmo fala assim, olha, alguém gostou? Então vou mostrar para mais 5 ou 10, entendeu? Comentário. O algoritmo, ele não vai lá ler o comentário que você fez, não. Ele só entende que alguém fez um comentário. Pode ser assim, o Léo, puta merda, esse cara enjoa demais. Mas aí fala, ó, alguém comentou, então eu vou mostrar esse enjoado aí para mais 50. Então, dá o like, é legal, é bom, ajuda. Comentar, seja o que for, perguntar, tudo isso ajuda, né? Agora, tem uma coisa de humano que você pode fazer, que é lembrar de alguém que você acha que pode estar precisando desse podcast aqui para arrumar um norte, para ir na direção certa de uma solução. Uma pessoa que você acha que está muito cansada ou que você está suspeitando que ela possa estar deprimida, compartilha esse negócio aqui com essa pessoa. Isso é uma atitude de humano. Aí não tem nada a ver com o algoritmo, entendeu? E se você fizer isso e a gente conseguir botar uma pessoa na direção certa, o podcast de hoje já atingiu o objetivo que tinha que atingir e eu vou satisfeito aqui pensar no próximo. Ok? No mais, esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast desse planetinha azul. Grande abraço e até a próxima. Tchau.